Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do VB44 através da sua função de ponto poço, para que assim, ao final desse vídeo, a gente possa notar e perceber em quais momentos da prática clínica este ponto será mais útil. Show de bola? Então bora pro nosso vídeo! Como já é de costume, a primeira coisa que a gente faz é revisar as funções de um ponto poço. Então, vamos a elas. Primeiro, ele deve retificar o fluxo do Qi. Esta é uma função que ele tem, já que sabemos muito bem que tratar a plenitude abaixo do coração, que é a descrição dos clássicos, significa tratar os excessos da madeira, e a estagnação do Qi é uma delas. Outra consequência desse mesmo fator é a capacidade de limpar o calor acumulado, quadros onde o calor se torna excessivo no nosso corpo. Além disso, em até certo grau, é capaz de tratar condições de vento. Uma outra coisa que encontramos nos textos clássicos é a capacidade desse ponto tratar disfunções dos órgãos ou das suas vísceras, né? Depende de qual canal nós estamos falando. E é claro, podemos então aqui sistematizar isso dentro de 4 esferas de atuação. Então vamos lá. O ponto poço deve retificar o fluxo do Qi, limpar o calor e até certo grau tratar condições de vento das seguintes áreas: doenças da mente, doenças do aparelho locomotor, extremidade oposta do canal e, de novo, repetindo, condições do órgão ou víscera correspondente, dependendo do canal que nós estamos falando. Dito isso, nós podemos continuar o nosso vídeo aqui e notar o uso do VB44 em todas essas áreas. Bora lá! E a primeira esfera de atuação que a gente começa a observar o uso do VB44 é nas desordens da mente. Só que o que acontece? Quando a gente vai buscar o uso deste ponto nesse sentido, a gente encontra uma referência lá no Zhenzhou Dachan, o que para muitos é o principal clássico da história da acupuntura, dizendo que o VB44 seria indicado para as desordens de pesadelo. Porém, quando a gente busca combinações de pontos utilizados na era clássica ou moderna, a gente não encontra a utilização do VB44. Isso nos traz a sensação e a ideia que, apesar de haver uma indicação teórica, na hora da prática clínica, outros pontos irão se sobrepor, terão mais destaques e, portanto, acabarão aparecendo nestas combinações no lugar do VB44, como, por exemplo, o E45, o baço 1 e tantos outros pontos. Então, podemos dizer que, apesar do VB44 ter uma indicação teórica, a verdade é que ele não é nem de longe um ponto interessante na hora da prática clínica, pois outros pontos são muito, muito superiores. Show de bola? Ficou claro o que eu quis dizer aqui, porque no final das contas, não importa apenas fazer ou teoricamente ser capaz de fazer, o importante mesmo é que funcione e se destaque na prática clínica, porque se o que importasse fosse a teoria, então quem inventou o avião não foi os irmãos Wright, nem o Santos Dumont, né? Então você já tinha projetos de avião muito tempo antes. O que importa é o que funciona na prática. Isso é o que importa. Dito isso, ora, vamos para o próximo tópico de análise. O próximo tópico que a gente pode avaliar é o uso do VB44 para o tratamento das desordens da extremidade oposta do canal da vesícula. E de fato o VB44 aparece com uma certa versatilidade neste campo de atuação. Se a gente observar tanto o clássico de suporte à vida com acupuntura e mocha-bustão, quanto o livro de Sun Simiao, vamos encontrar referências do uso do VB44 para o tratamento de dor de cabeça. Principalmente dor de cabeça intensa, onde o paciente tem uma dificuldade para virar
a cabeça. Além disso, podemos encontrar tanto no Lin Shu quanto no livro de Sun Si Miao o uso do VB44 para quadros de surdez. No caso de Sun Si Miao, ele também usa para zumbido. Agora, por que isso ocorre e em quais momentos é mais interessante? E a pista está no Zhangzhou Dachan novamente, onde ele diz que o VB44 é um ponto interessante para surdez, mas surdez repentina. Afinal de contas, ao que tudo indica, os pontos das extremidades acabam funcionando melhor em situações mais agudas. Então faz todo sentido. Inclusive o Lin Shu combina o VB44 com o TA1, né? Que é justamente os dois pontos postos do canal Shaoyan, canal de maior destaque para qualquer desordem auditiva, né? Zumbido, surdez, secreções e por aí vai. Além disso, também encontramos o uso do VB44 para o tratamento de desordens da garganta, que combinam com uma língua enrolada e uma boca mais seca. Por isso até também conseguimos encontrar referências do VB44 em quadros onde a raiz da língua apresenta sangramento. Se a gente combinar isso com a característica que eu falei anteriormente, boca seca, podemos pensar em quadros de calor. O calor agita o sangue e faz ele extravasar, provocando sangramento. Você não consegue sentir gosto em outros tecidos, né? Em outras áreas do corpo, mas na boca você vai conseguir. Então, a ideia é que esse calor está tão forte que ele vai lesar os vasos, vai provocar o sangramento e você vai sentir esse gosto de sangue na sua língua. Por isso que o VB44 também aparece nessas combinações. Então, podemos dizer aqui que o VB44 sim é um ponto que aparece em diversos momentos, sendo utilizado para tratar a extremidade oposta de seu canal. Só que ele aparece de maneira efêmera em todas essas situações. São duas indicações ali para tratar dor de cabeça, aí você tem mais duas indicações para tratar ali uma surdez, você tem mais uma indicação ali para tratar uma obstrução da garganta, você tem outra indicação ali para tratar uma desordem na língua. Então, são todas condições onde o ponto aparece, mas ele aparece pouquíssimas vezes comparado com outros pontos. Então, mais uma vez, temos uma situação onde, apesar de ter algumas referências, não são o suficiente para dizer que esse ponto se torna essencial para qualquer uma dessas condições que eu citei até agora. Show de bola? Podemos prosseguir para a próxima esfera de atuação que nós vamos observar. A próxima esfera de atuação que nós podemos observar é o uso do VB44 para a parte de tratamento das desordens locomotoras. E de fato, ele aparece em duas situações distintas. A primeira, curiosamente, bem distante do seu canal principal. É para quando o paciente tem uma contração no cotovelo que gera uma dificuldade no movimento de extensão. Nesse momento, o clássico de suporte à vida com acupuntura e moxibustão usa o VB44 combinado com o IG10 para o tratamento. Outro momento onde o próprio clássico de suporte à vida com acupuntura e moxibustão indica o uso do VB44 é na hora do tratamento de câimbras na panturrilha. Obviamente será combinado com outros pontos, mas, de fato, aqui ele aparece mais uma vez. Quando a gente busca outros clássicos, a gente encontra o seu uso na hora de citações teóricas, mas na hora da prática clínica é preferível outros pontos para o tratamento destas desordens que acabei citando, entre outras. Então, desta forma, podemos dizer que o VB44, apesar de parecer para duas situações distintas no tratamento da parte locomotora, aparece de forma prática apenas num único clássico e apenas uma vez em cada situação, mostrando assim que, na verdade, haverá outros pontos melhores na hora de tratar essas duas desordens. Dito isso, podemos prosseguir para o próximo tópico. E
aí, será que o VB44 trata desordens da própria vesícula biliar? E aí é uma questão curiosa. Se a gente falar vesícula biliar quanto seu auxílio através da bile no sistema digestório baixo, aí realmente não aparece. Porém, se a gente considerar questões sindrômicas, né, padrões, aí obviamente terá algum tipo de ação. Então, por exemplo, se o fogo atingir a vesícula biliar, tudo começa a subir e pode afetar o hálito, gerando, por exemplo, dores de cabeça, como a gente já viu que esse ponto consegue tratar. Se tiver muito calor, o calor vai consumir os líquidos e pode gerar boca seca, como a gente também já viu que esse ponto pode tratar. E assim vai. Então, muitos dos sintomas que a gente viu que o VB44 é capaz de tratar aqui podem ser decorrentes dos padrões associados à própria vesícula biliar ou decorrente de ataque de fator patogênico externo. Mas o fato é que se eu amplio o meu entendimento do que seria propriamente a vesícula, aí dá para dizer que sim. Agora, se eu deixo um pouco mais restrito, aí a coisa fica um pouco mais dificultosa. Inclusive, a gente pode até abrir mais um pouco o leque e trazer algumas teorias. Então, por exemplo, em teoria, o VB44 poderia ser utilizado para quando o paciente começa a tossir e tem dificuldade para pegar fôlego. E isso pode ser derivado de quadros onde o fogo do fígado está atacando o pulmão. E aí o VB44 poderia ser aplicado e assim, mas, de novo, quadros mais teóricos, porque na hora de montar as combinações, esse ponto acaba não aparecendo para esse tipo de situação, porque há outros pontos melhores. Perfeito? Agora, dito isso, podemos prosseguir para fazer um resumão aqui e uma conclusão do VB44 e como utilizá-lo na prática aqui. Bora lá? Então, como é que podemos concluir o uso do VB44 na prática clínica? Veja, isso é um dado muito importante. Quando a gente fala sobre os pontos, existe uma enxurrada de teoria que a gente encontra em textos clássicos e textos contemporâneos. Porém, se eu me ater apenas à teoria, eu vou perder aquilo que a acupuntura tem de diferencial de qualquer outra prática, que é a quantidade massiva de experiência clínica que nós temos registros ao longo do tempo. Afinal de contas, de registro histórico, são mais de 2000 anos. Então é muito tempo e a gente pode observar esta experiência para poder extrair o que há de melhor em cada um dos pontos. Desta forma, nós observamos a prática clínica ao longo do tempo, não só em textos contemporâneos, mas também em textos modernos. Quando eu falo textos modernos, estou falando de manuais clínicos, né, dos hospitais. Eu estou falando de estudos modernos, que são conduzidos de maneira extremamente séria. E desta forma, nós poderemos compreender mais das principais ações de um determinado ponto, onde ele se destaca. No caso do VB44, uma coisa bem interessante é que ele não aparece em manuais clínicos. Tá? Ele é um ponto que está muito restringido a textos clássicos. E ele acaba aparecendo em alguns momentos específicos, por exemplo, na questão de dor de cabeça. Dor de cabeça principalmente quando há dificuldade na mobilidade. Ora! Quando o paciente é acometido por um fator patogênico, o fator patogênico ataca a superfície do corpo. Atacando a superfície do corpo, ataca o Taian. Atacando o Taian, promove rigidez cervical. Então, qual é o suprassumo aí? O suprassumo aqui é justamente que esse VB44 para dor de cabeça, com sensação penetrante e com dificuldade de mobilidade, é quando há invasão de fator patogênico ou quando o fogo acomete a vesícula biliar. Porém, num caso como esse, a primeira situação é muito mais comum. Outra situação que nós vimos é a questão da surdez ou do zumbido.
E mais uma vez, é para situações agudas, quando o vento calor ataca ou quando o fogo da vesícula sobe. Além disso, o fogo da vesícula subindo pode gerar alteração da garganta, pode gerar uma boca mais seca, o calor agita o sangue, pode trazer um gosto de sangue à boca, e nesses casos o VB44 aparece também. Além disso, temos a questão do aparelho locomotor aparecendo para contração no cotovelo, que dificulta a extensão, e ele também aparece para cãibras da panturrilha. Só que, como eu já mencionei aqui, em todas essas situações, ele aparece de forma muito efêmera. Muito efêmera, são pouquíssimas combinações. Não existe uma grande ênfase em uma determinada situação. A única situação que se repete um pouco mais é a questão do comprometimento da audição. Tá? E ainda assim é uma situação muito específica, é difícil você ter uma surdez por invasão de vento calor, é muito difícil. Tá? Não é da situação mais comum que você vai ver. Você vai ver alteração de perda auditiva muito mais associada a quadros de deficiência do que quadros de excesso. Então dá para dizer que o VB44 é mais um ponto pato, né? Igual o coração 9, que é aquele que nada, que voa, que anda, mas não faz nenhum direito. Então, apesar dele aparecer em algumas combinações, em algumas citações, ele não aparece de maneira incisiva. E para qualquer uma dessas situações, haverá uma imensidão de outros pontos que são mais interessantes, mais importantes e mais relevantes para a tua prática clínica, que vão garantir o resultado. Por exemplo, a questão da cãibra de panturrilha é um ponto como bexiga 57 é 1000 vezes melhor do que um VB44. Tá? Então, desta forma, podemos fechar aqui que não, o VB44 não traz consigo a ideia de ser um bom representante daquilo que os pontos poço se propõem a fazer. Perfeito? Próximo vídeo nós falaremos a respeito do F1 e esse, nossa, tem coisa para falar, perfeito? Então, um grande abraço a vocês, eu espero que vocês estejam gostando aqui dos vídeos dessa forma um pouco mais frequente, né? Estou fazendo aqui todo dia. Se gostou, curte, compartilha com alguém que você gosta de estudar juntos aí, questão da medicina chinesa, e vamos juntos aí nos aprofundar numa acupuntura mais tangível, mais clínica, mais prática. Show de bola? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!